Olá pessoal, tudo bem? No nosso curso de Cálculo 3, vamos passar a estudar integrais de superfícies. Bem, integrais de superfícies. Mas o que é uma superfície exatamente? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos aprender o que é uma superfície e, de fato, o que é que a gente precisa saber para a gente usar isso quando for calcular uma integral de superfície. Então, se você quer aprender isso em detalhes, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só, pessoal, fica tranquilo aí. E olha só, o que a gente vai estudar agora é uma generalização do que a gente estudou para integrais de linha. Lembra, a gente tinha um campo, né, lá para ser vetorial ou escalar, e a gente tinha uma curva, que era algo de dimensão 1, né? O que é que muda agora quando a gente for estudar a integral de superfície? A diferença agora é que o ambiente que a gente vai fazer a integral, ele agora passa a ter dimensão 2. Mas a ideia é essencialmente a mesma. Ou seja, o que é que a gente precisava lá para a integral de linha? A gente precisava parametrizar as curvas. Lembra quando a gente ia calcular a integral de linha? Então, aqui também, a gente vai precisar parametrizar as superfícies. E olha só, para você que vai ficar até o final dessa aula, você vai ver aqui as principais parametrizações que você vai precisar para poder fazer aí toda a parte de integral de superfície. Então, realmente essa aula está imperdível do início ao final. Então, fique aí para não perder nada. Inclusive, já vale esse seu like aí, que é muito importante aqui para o nosso canal, esse seu apoio, tá bom? E aconselho aí que você também possa se inscrever, caso ainda não seja inscrito, para pegar bastante material. E não esquece de divulgar com os colegas de sala, tá? Então, olha só. Uma superfície, ó, eu desenhei, é um ente que mora aqui no R3, tá? E, como eu falei, né, a gente quer fazer integral. Para a gente poder fazer integral, a gente tem que trabalhar com essa superfície parametrizada, ou seja, ter uma parametrização, que eu estou chamando aqui de sigma, outros livros vão chamar de φ, enfim, esse nome não tem problema, certo? Então ele vai pegar um domínio que está contido no R2 e vai levar como imagem aqui, ou seja, eu pego um ponto aqui, o 0, V0, e levo num ponto aqui, que seria um sigma de U0, V0, que vai gerar aqui essas coordenadas x, y, z, tá bom? Então, essencialmente, uma superfície parametrizada é isso, é uma aplicação. Aí eu peço aqui, ó, uma coisa importante, suave. Suave a gente pode entender aqui que eu consigo fazer as derivadas que eu vou precisar, né? A gente vai ver que vai ser necessário fazer derivadas quando a gente for fazer a parte integral de superfície, tá bom? Então, pedir que isso aqui é suave, já comentei em aulas passadas, é equivalente a dizer que as funções coordenadas, né, elas são suaves, ou seja, essas funções aqui eu vou poder diferenciar, né, ou derivar parcialmente sem nenhum problema com relação a U e com relação a V, beleza? Então, uma superfície parametrizada é isso. E agora sim, vamos partir para uma parte que vai ser essencial para a gente. Vamos ver quais são as principais superfícies que aparecem e como é que a gente faz para parametrizá-las. Então, a primeira superfície que eu vou trazer para vocês é a mais simples que a gente aprende, que é justamente o plano, tá? E aí, o que é que vai acontecer em geral nos exercícios? Normalmente, a questão não vai trazer para você já dizendo, considere essa parametrização. E aí já lhe dá bonitinho a parametrização. Em geral, não vai ser assim. Ele vai lhe dizer, tipo, calcule a área da superfície, ou calcule a área do plano que está acima de algum lugar, tal. E aí vai lhe dar a equação do plano. Então, a gente precisa descobrir a parametrização para sigma, né? Ou seja, para essa superfície. E aí, o que é que acontece? Lembra, para o plano ele é bem simples. É a mesma ideia que a gente fazia para encontrar as equações paramétricas do plano. Então, a parametrização do plano, essencialmente, é a gente encontrar as equações paramétricas do plano, tá certo? Se você lembra lá, a gente fazia assim, ó. Então, eu vou definir aqui uma sigma, ó, e aí eu vou colocar aqui, ó, x, y e z. Então, como é que a gente faz quando é o caso do plano? Em geral, a gente faz, ó, x a gente chama de u, y a gente chama de v, e z, como é que a gente sabe? A gente joga aqui na equação do plano para poder descobrir. Então, ficaria, ó,
3U mais 2Y menos Z mais 3 igual a 0. Vou passar o Z para o outro lado. Então, ó, 3U mais, perdão, aqui é V, né? Mais 2V mais 3 igual a Z. Tá? Então, só fazendo aqui essa correção. Aqui é V, né? Então, olha só, quem foi que a gente achou o Z? Z é, pode colocar assim, 3 mais 3U mais 2V. Pronto. Foi assim que a gente aprendeu lá no cálculo vetorial, né? Por isso que é importante essa disciplina aí, quando a gente cursa ela. Então, essa é a maneira que a gente parametriza o plano. Observe que aqui não foi dado no exemplo inicial nenhuma restrição sobre o U e o V aqui, né? Ó, só foi dado o plano. Então, como não foi dada nenhuma restrição, a gente vai considerar que sigma está definida do próprio R2 no R3. Tá bom? Então, não tem nenhuma restrição. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês, em outros vídeos, tá? Umas observações importantes, até da parametrização do plano, quando é fornecido a região aí que a gente quer calcular a integral de superfície, tá bom? E aí, mais ou menos, a gente só faz uma adequação dessa ideia. Mas, em geral, é assim que a gente parametriza o plano, beleza? Vamos aqui para a próxima superfície. A segunda superfície, né, que eu trouxe aqui para vocês é justamente o caso do cilindro, um tronco do cilindro aí, tá? Estou considerando ó, x2 mais y2 igual a 1, com z variando entre 0 e 1. Né? Então, vamos desenhar aqui o nosso cilindro. A gente tem aqui que a base do cilindro é um círculo de raio 1 centrado na origem. Né? Então, a gente tem aqui, vamos fazer aqui. Então, subindo aqui. Pronto. Eu gosto sempre de estar fazendo aqui para vocês estarem vendo como é que a gente faz para desenhar. Então, aqui coordenada Z, aqui coordenada X, coordenada Y. Tá? E a altura que ele está variando aqui seria a altura 1. Então, de 0 a 1, esse é o nosso cilindro. Então, como é que a gente faz para parametrizar? Aí, olha só que legal. A gente vai reutilizar o que a gente já aprendeu durante o curso, que seria o quê? Lembra que a gente aprendeu coordenadas cilíndricas? Qual era a diferença lá? É que lá a gente queria descrever a região que estava dentro aqui do cilindro. A gente já usou essa mesma ideia lá em integral de linha. Lembra quando a gente foi parametrizar um círculo, né, uma circunferência? A diferença é que o raio ficava fixado, porque a gente só queria a linha. Aqui é a mesma coisa, eu quero descrever apenas a casca do cilindro, eu não quero descrever o interior. Ou seja, eu vou usar coordenadas cilíndricas, mas aqui também mantendo o raio constante, igual o raio aqui, ó, do círculo aqui embaixo, que nesse caso é 1, né, que é raio 1. Beleza? Então, olha só, como é que ficaria essa parametrização aqui? Ficaria da seguinte maneira, ó. X, Y, Z. Aí lembra, era R cosseno θ, R seno θ. Só que o R é o raio da projeção, né, no plano XY. Então, aqui é raio 1, então ficaria 1 cosseno θ. Professor, eu tenho que usar U e V? Não necessariamente, certo? Em geral, são as variáveis que a gente usa, mas você pode usar θ e outra letra se você quiser, sem nenhum problema, tá certo? Mas eu vou manter aqui o U e o V porque é o que aparece nos livros nessa parte. Então aqui ficaria, ó, cosseno de U, seno de U, e o Z fica sendo igual ao V. Tá bom? Porque aqui a gente colocava Z igual a Z, né? Lembra que a gente colocava assim em coordenadas cilíndricas? Que é uma variável que está livre, não depende dessa parte de cima. Então a gente coloca Z igual a V. Pronto. Aí é só colocar, ó, não está dando uma volta completa, então o U está variando de 0 até 2π. E o V, como é a altura, né, a variação do Z, ele está variando de 0 a 1. Pronto. Essa é a parametrização do cilindro. De novo, assim como naquele caso aqui, quando a gente fizer algumas variações, eu vou trazer aqui para vocês em outro vídeo, só separado, falando mais sobre o cilindro e também
de outras superfícies que a gente pode utilizar desse conhecimento que a gente tem de coordenadas cilíndricas, tá bom? Ou seja, onde é que é adequado a gente usar esse mesmo raciocínio? Vou fazer um vídeo especial só tratando desses casos particulares, que aí fica mais tranquilo para você estudar, tá bom? Vamos aqui para a próxima superfície. Uma outra superfície já bem conhecida da gente é a esfera, né? Nesse caso aqui eu estou considerando a esfera centrada na origem de raio 3, né? Lembra que aqui aparece o raio ao quadrado. Então vamos fazer aqui só um esboço aqui da nossa esfera. E aí você que está assistindo essa aula, certamente você já está, né, pensando aí, rapaz, se o professor usou coordenadas cilíndricas quando ele foi parametrizar o cilindro, certamente o professor vai usar coordenadas esféricas para parametrizar a esfera. Bem razoável isso, né? Professor, é a única maneira? Não, não é a única maneira. Lembra que, inclusive, lá em integrais, a gente podia isolar aqui, sei lá, z, né? Pegava a parte mais ou menos, descrevia a parte de cima mais a parte de baixo. Se a gente usar coordenadas esféricas, a gente só vai precisar de uma única parametrização, né? Então, vamos relembrar. Será que vocês lembram como é que faz? Dá um pause aí, vamos ver se você lembra aí, da dica que eu já dei. Bem, então, para quem não lembra da dica que eu já dei para a gente memorizar, lembra de coordenadas polares. Essa aí todo mundo lembra. R cosseno θ, R seno θ. Não é isso? Pronto. Então, o que é que a gente vai fazer inicialmente? Vamos esquecer o R e vamos usar só o cosseno e o seno. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, cosseno θ, seno θ. Aqui eu vou usar as variáveis que a gente está habituado mesmo, tá? Então, cosseno θ, seno θ. E quem aparece o R aqui? Aí quem aparece aqui é justamente a contribuição, né, da coordenada aqui do ρ, que é o raio, né, da esfera. E aí lembra, é a ideia análoga, né? Eu estou querendo descrever só a casca da esfera. Só a casca da esfera, o ρ ele é constante igual a 3, beleza? E o φ não, o φ ele tem que variar para poder descrever toda a esfera. Então, aqui vai ficar ó, 3, e aí lembra que é o contrário do que aparece aqui na primeira. Ó. Então, seno de φ. Beleza? E aqui a gente repete. 3 seno de φ. E na última aparece o raio, né, que é 3, e o contrário da função seno, ou seja, cosseno de φ. Beleza? Então, assim que eu memorizei, né, eu também passei essa dica para vocês. Talvez ajude aí na hora da memorização. Pronto, então, a gente descreve dessa maneira. E como é que a gente faz para descrever a esfera como um todo, né? A gente vai colocar o θ variando de 0 a 2π. E o φ também, como é a esfera toda, de 0 a π. Beleza? Pronto. Então, esse aqui é a parametrização da esfera. Então, todas aquelas ideias, lembra que a gente já fez de parametrização, tirando a esfera da origem, tudo isso a gente também pode reaproveitar e fazer aqui. Lembrando que sempre o que vai mudar é porque o raio vai ficar constante, porque a esfera, eu quero descrever só a casca agora, tá certo? Não quero mais descrever o interior como a gente fazia quando queria calcular volume lá. Bem, então essa aqui é da esfera. E a próxima parametrização, a próxima superfície, na verdade agora a gente vai incluir uma infinidade de superfícies. Então vamos aqui para o nosso último caso da aula de hoje. Então nesse último caso aqui é o gráfico de uma função diferenciável, ou seja, eu tenho uma função que está definida de um domínio D no R2, na reta, então o gráfico dela mora no R3. E a minha superfície é justamente o gráfico, ou seja, eu tenho um domínio, né? Então quando eu pego aqui a imagem, isso gera, né, a imagem aqui da função, mas essa superfície aqui mora no R3, né, que tem coordenadas x, y, f de xy, que é justamente o gráfico da função f. Tá? E aí, como a gente já viu, né, inclusive lá, integrais duplas e triplas, nesse caso aqui, a gente está incluindo realmente uma gama muito grande de exemplos. Professor, e como é que a gente faz para parametrizar uma superfície que é gráfico de uma função diferenciável? Aí é muito simples, pessoal. Olha, como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, x, y, z. O que importa para a gente, e aí a gente vai, em outros vídeos que eu vou trazer para vocês, a gente vai poder observar isso melhor. O que importa para a gente é onde é que está o domínio, né, que a gente vai considerar. E nesse caso, o domínio da função.
Ora, o domínio da função está no plano xy. Então, quando o domínio estiver no plano xy, eu vou chamar x de u, y de v. E quem é o z? É justamente o f, né? Seria de xy, só que eu estou chamando x de u, y de v. Então, f de uv. E a variação do u e do v é o domínio, ou seja, u e v pertencente aqui ao domínio de f, que nesse caso aqui eu estou chamando só de d. Tá bom? Professor, e se fosse uma função que o domínio tivesse no plano xz? Aí eu chamar x de u, z de v. E o y, que seria o f de uv. Tá certo? Então vai depender aqui de onde é que está morando o domínio da função. Inclusive, de novo, né? Vou trazer aqui vídeos que a gente pode utilizar alguns artifícios para facilitar a nossa visualização, né? Tudo isso eu vou trazer em outros vídeos com outros exemplos aí na prática para vocês, beleza? Pronto, então era isso que eu queria falar para vocês. Inicialmente, né, as parametrizações são mais utilizadas por a gente e na próxima aula vamos ver o que é a integral de superfície, como é que a gente faz para calcular. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.